A NAB Show, que acontece em Las Vegas, agora há pouco ela fez um comunicado cancelando o evento, ou suspendendo por hora, e ainda não se tem ideia se vai acontecer esse ano. Então pediram para eu comunicar a todos que a NAB Show, que acontece em Las Vegas todo ano, foi cancelada. Bom, lembrando mais uma vez que você pode encaminhar suas perguntas, nós temos meia hora aqui para responder perguntas, você pode encaminhar aí pela sua plataforma. Então eu tinha feito essa pergunta para você, Caetano, são perguntas que já foram encaminhadas, né? Porque essas primeiras eu não vou colocar nomes porque foram encaminhadas antes, e depois nós vamos aí para que as pessoas que estão nos assistindo, que nos colocaram. Como aumentar os resultados diminuindo os descontos? Acho que o desconto é o caminho mais curto para aumentar. Diminuir o desconto é o caminho mais curto para aumentar o resultado. É tudo que a gente conversou já até agora. É difícil simplificar um pouco essa pergunta. Porque, veja só, o grande negócio da sua empresa é gerar faturamento ou é dar lucro? Eu acho que esse é o grande desafio. E quando você decide que o grande negócio da sua empresa... Porque, assim, o faturamento é ego. O lucro é dinheiro no bolso. E muitas vezes a empresa ela está... Como é que é? Faturamento é ego. Lucro é o dinheiro no seu bolso. Mas o mais importante é o dinheiro no bolso. É o dinheiro no bolso, não é o faturamento. E eu vejo que as empresas muitas vezes elas se matam para brigar por faturamento e não para brigar por rentabilidade, para brigar por lucro. Então eu acho que o grande desafio para a gente conseguir ter resultado é que toda a estrutura deve ser remunerada pelo resultado que ela deixa e não pelo faturamento que ela traz. Então aqui eu vou pegar um negócio que quem é de vendas aí está nos ouvindo, pode ser que não goste muito. Se você remunera a sua equipe comercial pelo faturamento e não pelo resultado que ela deixa numa venda, você está estimulando a sua equipe comercial a dar desconto. Interessante. Né? Então, veja que se você quer reverter o processo de desconto, todo mundo deve ganhar no resultado e não ganhar na venda e no volume da venda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se for mais fácil negociar com a própria rádio do que negociar com o cliente, a equipe comercial vai negociar com a rádio. Então, nós precisamos ter uma tabela de preço que seja consistente e confiável, uma equipe que tenha os valores todos desenhados para que lá na frente do cliente a gente evite efetivamente dar desconto. Então, faturamento é uma ilusão e o que vale mesmo é o resultado. Mas dentro desse seu conceito, poderia ter um mix, por exemplo, um percentual pequeno pela venda e um outro percentual pelo resultado? Não funciona. Não, veja só, eu nem estou falando que não está ligado à venda. Eu estou falando o seguinte, por exemplo, o que funciona hoje no mercado, né? A nossa tabela de preço, 100% do preço é 10%. Né? Entendi. Se você vender por 9%, a sua comissão não vai ser mais de 5%. Entendi. A sua comissão vai ser de 2,5%. Mas a comissão não pode cair só, porque veja às vezes o que a empresa faz, Michel. Ela chega ao seguinte, fala assim, o nosso tabela é 10%. Se você vender por 9%, você ganha o mesmo tanto que o mesmo proporção do que se você vender por 10%. O que a equipe comercial está perdendo é muito menos do que você está perdendo, porque muitas vezes o lucro é 20%, é 30%, você sabe, você tem empresa. O lucro não é o faturamento, o lucro é uma parte muito pequena do faturamento. Sim. Então, às vezes, a pessoa dá 30% de desconto e ela matou o seu lucro. Entendi. E ela vai ganhar ainda em cima dos 70% que ela vendeu. Puxa vida. Só que você não vai conseguir ganhar dinheiro naquela operação comercial. Então, em cima da venda, você tem que criar um mecanismo que seja seja deflator. Se ele vendeu cheio, o percentual é legal e... Se ele vendeu por menos, o percentual vai caindo numa proporção agressiva. Até não existir. Até ele falar, então não vale a pena vender por isso. Porque daí não vale a pena para ninguém que essa venda aconteça. Tem uma pergunta aqui que... Como evitar o desconto frente a frente com o cliente? Mas eu vou avançar um pouco nisso. Diga lá. Porque eu tenho uma posição na minha empresa, não sei se eu estou certo ou errado. O preço da minha equipe de venda é o meu preço. Não adianta me ligar na frente do cliente, que aliás eu nem aceito. Como é que lida isso? Quer dizer, você tem lá um grande negócio, você está na frente a frente com o cliente, como é que você vai ligar para o teu diretor? Como é que você lida com isso? Você entendeu o raciocínio? Entendi perfeitamente. E o que você está falando é o seguinte, às vezes o líder gosta de ter esse poder, essa carta na manga, certo? Não, se o cliente apertar, liga para mim que a gente conversa. Entendi. Só que aí você está estimulando a sua equipe
a sempre ligar e a sempre fazer esse processo. E outra, preço é o seguinte, ou você confia no preço que você apresenta para o cliente, ou você não confia no preço que você apresenta para o cliente. Não tem o meio termo. Se o cliente descobrir que toda vez que você chega lá para fazer uma venda para ele de um pacote de mídia, e sempre ele vai conseguir tirar 10, 20, 30% de desconto, ele vai sempre conseguir fazer isso, né? Então, se você estimula o seu cliente a fazer isso, e se o seu vendedor tem 20% de desconto para dar na mão, e você tem mais 20% que você guarda na sua manga, não adianta você se enganar. O mercado sabe que você vai baixar o seu valor em 40%. E esse é o caminho mais fácil para você vender mais. Você vai vender mais, vai vender muito mais. O diferencial é, eu vou conseguir ganhar dinheiro, eu vou conseguir ter resultado? Não, não vai conseguir. Então, e outro ponto que eu acho muito importante é assim, quando você chega, vou comparar com o futebol, vou fazer uma comparação grosseira. Se o time está bem montado, se a lógica está feita, se o posicionamento dele está correto, como a gente falou, se os diferenciais dele estão bem claros, você joga o jogo e você vai chegar lá na frente do cliente, ele vai querer ganhar desconto? Vai. Mas você pode conseguir vender cedendo menos de desconto. Se está tudo muito sem sustentação, se a sua equipe comercial está muito solta no campo, ela vai ter que ser muito habilidosa lá na frente, né? Você vai ter que ser um jogador habilidoso. E aí o jogador habilidoso, às vezes, cede muito mais o desconto. Então, o grande negócio é que a sustentação do desconto não acontece na frente do cliente. Gostei desse exemplo. Ela acontece muito antes do cliente. Gostei desse exemplo. Eu fui mentalizando ele aqui, é muito interessante, né? A organização tática, vamos dizer assim, né? Exato. De um time, ela é muito importante no resultado. No resultado, exatamente isso. Veja o meu time o ano passado. Meu time não era um dos melhores, mas foi para a Libertadores. Eu torço para o Santos, por exemplo. Porque tinha talvez o treinador ou alguém que fez uma organização nesse sentido. E tinha um jogador ótimo ou outro, mas não era um time com vários jogadores ótimos. Diferente do Flamengo, né? Exatamente. Como se diferenciar da concorrência? Você já abordou boa parte disso, mas dê mais uma pincelada nisso. Olha, a diferenciação é a grande busca de qualquer empresa e tem que ser a nossa grande busca de qualquer empresa. Olha, posso contar um caso extremo para você? Deixa eu contar um caso extremo para você. Eu trabalho com uma empresa que vende tijolo e laje protendida. Tijolo? Tijolo e laje protendida. Laje. Mas tijolo você compra qualquer um. Tijolo você compra qualquer um. Eles vendem. Tô brincando, é não, verdade? Sim, mas é isso mesmo. A visão que quem está construindo uma casa é que compra qualquer um tijolo. Eles cobram 30% mais caro que as outras empresas da região deles. Inclusive tijolo? Inclusive o tijolo. Por quê? Aí você vai falar, por que ele cobra mais caro? Porque eles entregam o tijolo na obra e eles levam aqueles caminhões manque, aqueles caminhões que tem um guindastezinho em cima do caminhão, e ele coloca o tijolo em qualquer lugar dentro da obra, certo? Quem constrói a obra não é o cara que faz a casa, é um construtor ou um arquiteto que contrata. Então eles têm lá os arquitetos e os construtores que já indicam a empresa. Eles indicam a empresa e quem está fazendo a obra vai lá e compra o tijolo deles 30% mais caro. Por quê? Porque se você entrega o tijolo dentro da obra, você está prestando um serviço para o seu cliente. Certo? A tua obra vai sair mais rápido. Vai sair mais rápido. Se você coloca o tijolo na frente da obra... Tem alguém que tem que transportar. Alguém vai ter que quebra, tem que transportar para dentro, faz tudo isso. Aí o que acontece? A gente começou aí quando eu entrei lá, obviamente que a equipe comercial falava bem assim, cara, tem que vender mais barato. Aí eu falava, pô, ninguém ia me contratar para estar aqui para falar que tem que vender mais barato. Né? Se me contratar é porque a gente precisa continuar vendendo valor. E a gente falou, como é que a gente faz para os clientes valorizarem mais o tijolo que a gente entrega? Você vai falar, o que tem a ver o tijolo com rádio, a gente já vai combinar isso daí. A gente fez o seguinte, toda vez que a gente faz uma entrega, o motorista do caminhão que vai fazer a entrega tem que tirar uma foto da pilha de tijolo onde ele colocou. E quando ele tira essa foto, ele manda essa foto para a empresa, nossa empresa que vende o tijolo, e a empresa manda essa foto para o WhatsApp do cliente. Então, toda vez que a gente faz uma entrega no lugar certo, com a pilhinha bem feita, em cima de um pallet, tudo bacaninha, a gente tira uma foto e manda para o dono da empresa. Que legal. Então, o dono da empresa fala assim, cara, é por isso mesmo que eu contrato vocês. Então, veja que a gente já tinha um diferencial, mas a gente começou a comunicar esse diferencial com o cliente. Então, quando você cria diferenciais, você pode falar muito bem, legal, se eu fosse abrir uma empresa de tijolo hoje, eu tentaria fazer o tijolo mais barato do mercado. Só que os concorrentes dessa empresa que a gente trabalha, eles estão quebrando.
porque eles não conseguem mais vender mais barato. E a gente falou, não, nós vamos nos sustentar aqui vendendo valor. Então, o grande pensamento que você tem é, eu falei lá atrás e vou repetir, você precisa ter 3 motivos pelos quais anunciar no seu veículo valha mais a pena do que anunciar no veículo do concorrente. Se você não tiver esses 3 pontos, que eu falo que é a pirâmide de sustentação, você vai ter que baixar preço. Aí você vai falar, quanto você... no ano passado eu faturei 3 milhões de reais e eu dei 20% de desconto. Significa que você deu 600 mil reais de desconto no ano passado. O que você poderia gastar os 600 mil reais para agregar mais valor para o seu cliente, para que nesse ano 2020 você não precise dar tanto desconto? Porque é muito fácil, você pegou 600 mil reais, empilhou e colocou na mão do seu cliente, se você fatura 3 milhões e deu 20% de desconto. Agora você olha para esses 600 mil reais e fala assim, como eu poderia investir isso na minha empresa em diferenciais para que o meu cliente não queira podia ter um transmissor novo, poderia ter uma mesa nova, poderia ter profissionais, entre aspas, pagando melhor, e aí você poderia ter uma equipe mais qualificada. Não quer dizer isso diretamente, sim, mas pode ter. 600 mil reais, você poderia ter 5 carros a mais na rua com uma equipe fazendo ações junto do seu cliente, perto do seu cliente. Você podia fazer um monte de coisa. Mas aí você pensa, não sei o que vou fazer. Se você não fizer nada, nesse ano você vai ter 30% de desconto. E aí você vai gastar 900 mil reais de desconto e aí esse buraco não tem fim. E daqui a pouco a sua empresa está sucateada, a sua empresa está envelhecida, a sua empresa não está dentro da dinâmica do mercado, não tem bons profissionais e bons talentos, que é uma coisa que você fala bastante, né, Michel? Que a gente acha também super importante. Então, você tem que olhar e falar, eu preciso criar diferenciais para a minha empresa. E você tem que quebrar a cabeça fazendo isso. Precisa investir tempo, chama a sua equipe, chama, como o Michel falou, chama os seus clientes, faz uma mesa redonda e fala como a nossa empresa poderia ser percebida com mais valor por vocês. Isso, na verdade, responde uma outra pergunta que eu ia lhe fazer. Isso é vender valor na prática. Uhum. Não é verdade? Isso é vender valor na prática. Exatamente. Então tá bom, eu vou agora fazer uma pergunta, é da Flávia Kucinski, ela é da Rádio Videira de Santa Catarina. Em cidades que não existe pesquisa, ela está colocando aqui do Cantar Ibope, quais dados eu posso levar para o cliente? Tá, é uma pergunta super interessante, né? Eu sempre falo o seguinte, hoje em dia, quando a gente fala em transformação digital das empresas, uma coisa que a gente fala que é muito importante é dados. Nós somos gestores de dados. Então, assim, todas as pessoas que mandam mensagem para a sua rádio, que comunicam com a sua rádio, elas estão te dando alguma informação. Desde que você pegue esses dados e você comece a absorver esses dados. Então, por exemplo, assim, todos os dias eu recebo via redes sociais, ou via WhatsApp, ou via telefonema, 300 pessoas que fazem contato com a minha rádio. As pessoas que fazem contato com você são pessoas que são usuários muito próximos à sua rádio. Fiéis. Uhum. E se você pegar pessoas que não se repetem, você vai descobrir que num mês você tem 9 mil pessoas que fazem contato com a sua rádio. E aí você pode, como o Michel falou, pesquisar essas 9 mil pessoas. Porque imagina, se elas foram em contato com você, se elas mandaram uma mensagem para você na rádio, elas estariam super dispostas a responder 3 perguntas que você manda para ela por WhatsApp. Por exemplo, uma maneira muito simples de fazer uma pesquisa. Você consome o quê? Você consome onde? Que idade que você tem? Que não sei o quê. Por quê? Porque ela valoriza você. Então, ela vai valorizar passar essa informação para a sua rádio. Então, assim, você começa a criar um banco de dados e esse banco de dados começa a se transformar em informação que você pode levar para o seu cliente, né? Outra coisa é quanto você consegue agregar, e aí é aquela coisa que o Michel falou que eu acho super importante. Hoje é todo mundo multicanais, né? Então, assim, quando você consegue agrupar pessoas na sua rede social, significa que o impacto da sua emissora está gerando buzz, né? Gerando volume de pessoas na sua rede social. Essas pessoas são pessoas que, se você filtrar e analisar as informações, são dados que você pode passar para o seu cliente. Então, tudo isso gera informação relevante para você levar para o seu cliente. E é preciso transformar isso, realmente em dados. Outra coisa é que eu sempre falo o seguinte, se você leva clientes para o seu cliente, você de alguma maneira poderia deixar claro para o seu cliente para que eu vim aqui porque eu ouvi na rádio, eu vim aqui porque eu fiz isso. Criar situações de brindes, de promoções, de ações que falar que ouviram de você gera resultado. Quando você começa a medir isso e você pode propor isso, desafiar o seu cliente, cara, vamos fazer uma ação aqui, você vai falar, cara, fiz uma ação em tal empresa e 400 pessoas foram lá baseados nas informações. Você pode falar o seguinte, Caetano, mas como é que eu vou saber se foi isso? Bota alguém da sua rádio lá dentro. Eu já falei aqui e vou repetir, nenhuma empresa hoje em dia
ela está dentro. A empresa está fora, ela está impermeada com a sociedade, está permeando a sociedade, né? Impermeada não existe, é permeando a sociedade. Então, sai de dentro do seu estúdio e vai para dentro do seu cliente, vai para dentro da sociedade, e aí você começa a ter informações e vai gerar um book de, cara, esse ano nós tivemos 300 promoções, 100 promoções, e nós conseguimos esse resultado aqui. Organize isso. Só que isso não pode ficar na mão do seu vendedor. Isso tem que ter uma estrutura que dê essa informação para o seu vendedor para que ele leve até o mercado. Então, aqui na capital a gente tem o Ibope, mas além do Ibope eu vou falar algo prático que eu fiz não faz muito tempo. Como eu tenho muita gente que se comunica pelo WhatsApp e também pela rede social, eu fiz um questionário, porque pela ferramenta do próprio Google, hoje você tem um questionário que você vai dando sim ou não, ali vai te dando um resultado na hora. Então, quando o ouvinte ligava para a rádio, eu tinha 4 perguntas. Se ele ligava para qualquer interesse que ele ia colocar ali, a atendente dizia para ele, olha, eu posso fazer uma pesquisa de 4 perguntas com você? Eu, geralmente fazia, aceitava. Sim. Eu fazia as 4 perguntas, o resultado já ficava online. Através do WhatsApp, a mesma coisa. E fiz isso também com uma pesquisinha no portal de 4 perguntas que eu queria que ele respondeu. Eu consegui, num universo, ter uma ideia muito positiva daquilo que eu queria saber com essas 4 perguntas. E eu fiz, eu mesmo. Eu penso que no interior ele pode fazer também. Sim, com certeza. Porque essas ferramentas, eu não sou muito técnico, não sei explicar, mas a minha equipe arrumou isso no Google mesmo, entendeu? Não sei qual ferramenta lá. É Google Forms ou é SurveyMonkey, que é tudo ferramenta gratuita. É, gratuita. Bom, agora uma pergunta da minha amiga Jussara Harmush, ela tem 2 rádios lá em Irati, Rádio Najuá, muito tradicional, e ela pergunta, eu acho que fazemos rádio agora com um alcance e envolvimento maior do que antes, mas os costumes de consumo se alteraram. Aí que eu identifico a maior dificuldade das vendas, a prática de desconto dos concorrentes também atrapalha. O que você poderia dizer destes 2 pontos? Entendeu? Entendi. Olha, veja, em primeiro lugar, que ótimo que vocês já fazem rádio de uma maneira diferente, né? E eu conheço eles mais ou menos, eles estão permeando a sociedade. Aliás, a gente fala aqui na capital, mas ela é de uma cidade interior, penso que Irati, eu acredito que deve ter o quê? 60 mil habitantes? Não sei. Eu não sei, não tenho muita ideia. Mas ela, porque eu a conheço ali, ela faz toda essa convergência e ela mostra que é possível fazer isso, né? Então, realmente, ela faz uma rádio com uma entrega diferente, ela é um case. Eu admiro muito o trabalho que eles fazem. Né? Eu também, quando eu viajo, é uma rádio que eu sempre estou ligado e eu vejo exatamente isso, que tem uma verdade de rádio. Olha, você nunca vai estar... Veja, em primeiro lugar, acho que vocês estão no caminho absolutamente certo. O consumidor vai continuar mudando e a gente vai continuar correndo atrás desse padrão de consumo. Isso não tem jeito. Isso tem que ser uma obsessão do líder hoje em dia acompanhar essas mudanças. Eu acho que vocês acompanham muito bem, particularmente é um caso que eu gosto muito de ver. E a questão do desconto, você nunca vai estar imune ao desconto. Sabe? O desconto é parte do processo, o desconto é parte do jogo, o cliente sempre vai pedir desconto, você é cliente também, como é o nome dela? Jussara. Jussara, você também é cliente, você também vai nas lojas que você compra e pede desconto, também pressiona para ter desconto, esse é o jogo, certo? Mas o que nós temos que ter é um limite para esse jogo e um limite de, pera aí um pouquinho, olha isso daqui que eu faço, volto a dizer, 3 coisas que nós fazemos que é absolutamente diferente dos nossos clientes, por isso nós podemos cobrar um pouco mais do que os nossos concorrentes. Eu acho que vocês são um caso bem sucedido. Desconto vai sempre ter pressão, né? Eu sempre digo isso. Vou falar isso um pouco, eu como palestrante, né? Eu sou palestrante. Meu Deus do céu, tem 1 milhão de palestrantes que cobram mais barato que eu. Só que se toda vez que alguém vier cobrar mais barato que eu baixar o preço, daqui a pouco eu tenho que estar vivendo na estrada dando palestra. E eu não vou fazer isso. Então, custa o que você ir dar uma palestra? Custa muito pouco, se você pensar em termos de tempo, em termos de deslocamento. Só que se você começa a baixar preço e se você acostuma a sua equipe a baixar preço, a sua equipe vai baixar cada vez mais preço. O cliente sempre vai pedir desconto, ele sempre vai pressionar. E a gente tem que resistir. A Jussara abordou um tema muito interessante, que, aliás, eu assumi a associação agora e, nos meus primeiros dias, tem sido o meu grande desafio. Eu estou com um grupo que a gente está estudando isso.
O fato que ela está dizendo que as pessoas falam, a gente é relevante e tal, mas tem muitas pessoas que se chamam, entre aspas, cool, como fala na modernidade, assiste TV, ouve rádio, mas não fala, porque acha que é mais moderno falar que ouve Spotify, é mais moderno dizer que vai estar assistindo o YouTube, mas ela está vendo BBB, está vendo novela, mas às vezes não falam isso. Então, esses dias eu fiz alguma experiência, eu estava numa carona com uma pessoa e tinha 2 pessoas atrás. Eu perguntei para elas, vocês ouvem rádio? Elas falaram para mim, não. Tá, vocês não ouvem rádio? O que vocês estão fazendo aqui agora? Que nós estávamos ouvindo rádio. Nós ouvimos rádio. Porque todo dia você vai para a escola e volta fazendo o quê? Você tem que... Não, a gente não usa fone. Vocês estão ouvindo o quê? Rádio. Então, esse é o grande desafio, Caetano, nosso. Que tipo de campanha eu posso fazer para que ele, eu não sei se por vergonha ou por achar que é cool, eu não sei se nem essa é a palavra, possa dizer, não, eu consumo sim. Entendeu? Porque ele consome, na verdade. Sim. Mas ele não fala. Eu sempre falo o seguinte, a rádio é aquele veículo silencioso. Quando você menos imagina, você está ouvindo. Né? Quando você menos espera, você está ouvindo rádio. Até fiz uma segunda pergunta para ela. Quando você está em casa, ali está fazendo alguma coisa, tá? O que vocês ouvem na tua casa? O meu pai e minha mãe sempre ligam numa rádio, tá? Vocês tampam o ouvido? Não, a gente ouve também. Então ouve. Sim. Agora, como mostrar isso? Isso está sendo um desafio. Aliás, pode me ajudar aí, mandar... Que campanha que eu posso fazer para mostrar isso para a sociedade, entendeu? Porque não adianta eu lançar uma campanha, tem que valorizar o meio. Isso aí todo mundo faz. Sim. Ou eu vou enfrentar o problema de uma forma diferente, né? Como a gente está enfrentando aqui hoje, que são assuntos polêmicos, né? Mas a gente... Olha, criatividade é fundamental em todas as áreas. Né? Eu sempre falo que a gente não pode... como é que eu posso dizer? A gente não pode deixar de ver a relevância da criatividade. Eu nunca esqueço que eu fiz SPM, eu fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Já tem 30 anos. Né? Não parece. Já tem 30 anos. E eu tive um professor de rádio, falecido já, foi um mestre que eu tive, por isso que eu tenho essa minha afetividade com a rádio vem de lá. E ele brincava com a gente, ele falava, fechem os olhos, né? Quando eu começava a aula de rádio. E eu nunca esqueço de uma história que ele contou no primeiro dia, né? Era em São Paulo, a SPM fica em São Paulo, e ele falava assim, feche os olhos. Imagina que você vai visitar o Ibirapuera e você de longe começa a ver helicópteros jogando gelatina no lago. E a gente tudo de olho fechado na faculdade, e ele falava bem assim, e você vê aquele cheiro de framboesa caindo dos helicópteros, aquela massa caindo do helicóptero, aquele pó caindo do helicóptero que contamina o ar. Ele fala, e quando você chega para correr no Ibirapuera, você descobre que aquele grande lago virou uma grande gelatina. E que você pode se jogar em cima daquilo e se divertir. Aí ele falava bem assim, isso só o rádio faz por você. Imaginação. A imaginação. Porque se você fosse produzir isso na televisão, você gastaria milhões. E no rádio você faz com a sua criatividade. Então é esse poder e essa criatividade do rádio que é apaixonante, né? Que é encantadora e que a gente precisa usar para pensar e repensar nisso que a gente está fazendo. Né? Você pode, por exemplo, ter uma emissora de rádio, alguém que anuncia com você, naquela semana, essa loja, essa empresa, pode ter a rádio da empresa, passando lá uma programação e você pode jogar o seu conteúdo de uma outra maneira lá dentro dessa empresa, só com o anúncio da empresa. Você pode se desdobrar de alguma maneira. O que nós temos é que sair de dentro do nosso estúdio, é olhar e falar assim, como que a gente pode fazer para a rádio efetivamente permear mais a sociedade, para que ela faça efetivamente parte da sociedade. A gente precisa olhar para isso, né? Então, por exemplo, assim, hoje você está numa festa de igreja no interior, né? Eu tenho um sítio aqui em Balsa Nova, você está numa festa de igreja, e não está tocando nada. E podia estar tocando uma rádio local, com anúncios da sociedade local,
É isso, é a rádio permeando os ambientes sociais. Então, acho que a gente precisa, não só na rádio, eu com a minha revista, qualquer um com a sua empresa, é pensar como que a nossa empresa pode ir para dentro do cliente. Não é mais o cliente vir ouvir a nossa empresa, é a nossa empresa se fazer ouvir dentro do ambiente que está cada vez mais competitivo. Então, é essa diferenciação, é essa obsessão que tem a ver com criatividade que a gente precisa ter e qualquer veículo precisa ter. O Agnaldo Martinez é da Rádio Maringá FM. Marcelo, podemos considerar uma negociação positiva para o meio rádio quando, ao invés de aplicarmos um maior desconto para fechar o contrato, dar uma condição especial para o cliente adquirir mais um produto da emissora? Considerando até mesmo que há cotas disponíveis, desta forma aumentando o volume de mídia do cliente e, consequentemente, o investimento no veículo de comunicação? Com certeza. Você sabe que isso é uma coisa super importante. Sabe que eu falo, para qualquer venda, eu falo o seguinte, a pior coisa que tem é você fazer uma venda medíocre, certo? Então, veja só, eu fui fazer vamos dizer que o Michel aqui tem uma empresa. Eu vou fazer uma visita para o Michel, para fazer uma venda para o Michel. O Michel pode chegar e falar assim, olha, eu quero tantas inserções, não sei o que, e vai me dar uma informação. Porque todo mundo acha que entende de mídia, né? Todo mundo acha que entende. Eu sempre falo que a minha grande sugestão é o seguinte, não é você fazer o que ele está pedindo, é você voltar para a sua base, voltar para a sua rádio e falar assim, de que maneira o Michel pode atingir melhor os seus objetivos. Então eu não estou vendendo espaço na mídia, eu estou vendendo o Michel atingir os seus objetivos. E aí eu vou oferecer para ele um pacote de solução para esse cliente. E eu sempre falo o seguinte, isso em vendas, em técnica de venda chama ancoragem. O primeiro pacote de solução que eu tenho que vender para o Michel é o pacote mais completo possível. Chegar nele e falar, Michel, é o seguinte, se você quiser ter esse resultado, eu sugiro que você faça nesse programa, nesse horário, eu te sugiro esse pacote de mídia. O Michel pode olhar e falar para você, puxa, cara, mas esse pacote de mídia está meio alto para mim. Mas, Michel, com isso daqui você vai ter um impacto total. A gente pode fazer um pacote menor para a gente ir crescendo, mas esse é o pacote total. Então, eu não estou vendendo para ele tantas inserções. O que eu estou vendendo para ele é a solução para o desafio e para o problema que ele tem. O grande problema é que é o seguinte, às vezes nós queremos vender sem saber qual é o desafio. Cara, eu sou dono de uma construtora e eu estou lançando um empreendimento. Qual é o seu objetivo com esse empreendimento? O que você quer chegar? Como é que você quer atingir esse objetivo? Eu pego essa informação, eu trago para dentro, eu faço uma proposta personalizada, customizada para ele e eu vendo a solução do problema dele. O que não tem nada a ver com vender inserções. Eu estou vendendo a solução do problema que ele tem. Que pode ser inserções, pode ser ações no local, pode ser uma série de coisas. Então, tenta evitar muito chegar lá para o cliente e o cliente falar, eu queria anunciar com vocês. Ah, legal, se você fizer 50 inserções, você paga tanto. Isso é uma venda medíocre, isso não funciona mais. Muito bem. Essa inversão que agrega valor para o cliente. O Adriano Lima, da Rádio Líder e Planetário de Espumoso, no Rio Grande do Sul, conhece? Conheço Espumoso. Estou sempre no Rio Grande do Sul, semana que vem estou lá. Todas as emissoras trabalham com suas tabelas de preço. Temos clientes que há anos investem X reais. Chegou aquele ponto que ele resolveu reduzir o valor da mídia, mas ele não quer perder o que recebe de mídia. Reduz valor a 50% do que investia há um bom tempo. Aceitamos sua proposta ou vamos atrás de outro cliente? Repito, ele resolveu investir menos em mídia, mas quer continuar ganhando um pacote cheio. Isso é muito bacana. Todo mundo quer isso, certo? E vender valor significa, às vezes, não vender. Eu posso dar um exemplo aqui? Deve. Aconteceu isso com um cliente aqui em Curitiba. Ele trouxe uma pessoa de fora para que ele exatamente fizesse isso. E ele foi fazendo. Eu tinha uma confiança. Eu sabia que o público dele era exatamente o público da minha emissora. Eu não aceitei essa proposta, mas muitos aceitaram. Sim. Ele não saiu da minha emissora. É isso. Perfeito, é isso. É confiança, valor agregado, tudo isso consegue levar para o cliente. Eu sempre digo o seguinte, vou repetir aqui o que eu falei. Vender valor significa, às vezes, não ganhar aquela venda. Certo? Porque se você quiser ganhar todas as vendas, você não vai vender valor. Você vai destruir o seu preço. Certo? E outra coisa muito importante, lembra que eu falei do vendedor fiel, cliente fiel e do chega de desconto?
Às vezes, quando o cliente está anunciando com a gente, com contratos mais longos, fazendo isso naturalmente, a gente para de se preocupar em agregar valor para aquele cliente. Esse cliente já está conquistado, esse cliente já é meu. E a gente para de tentar estruturar propostas de valor agregado para ele ou de fazer ações nas quais ele participe junto com você da rádio. E a gente fala, esse cliente já está tranquilo, eu estou tranquilo com ele. E quando a gente vai demonstrar valor, quando ele fala agora eu quero 50%. Aí você fala, não, mas veja que... Aí às vezes já é tarde. Entendi. Então, enquanto a gente está relacionando com o cliente, a gente precisa se preocupar em como que a gente consegue agregar valor. Bom, estamos encerrando nosso horário. 2 perguntas para finalizar. Depois, a Suzana Oliveira, da Rádio Inconfidência de Umuarama. Opa. Um abraço para você. Como reconquistar aquele cliente que era fiel, ficou um mês afastado, com uma tabela de preço reajustada? Bom, olha, lembra que eu falei aqui em algum momento, você tem os clientes que estão consumindo de você, os clientes que já consumiram de você e os clientes que ainda não consumiram da sua rádio, ok? Reativar cliente geralmente é uma missão que tem mistura de marketing e tem mistura de vendas. Eu sempre falo o seguinte, nem sempre quem atendia o cliente é a melhor pessoa para resgatar o cliente. Nem sempre quem atendia o cliente é a melhor pessoa para resgatar o cliente. Porque o cliente abandona a empresa e abandona quem o atendia, o vendedor de mídia que o atendia. Então, sempre é muito importante que você pense que ter alguém responsável por resgatar clientes e trazer esse cliente de volta para a sua estrutura, que nem sempre é a mesma pessoa que vende. Até porque o cara que perdeu o cliente, o vendedor que perde cliente, ele fica quase com ódio do cliente. E aí ele não tem muita paciência para ir lá e fazer o resgate desse cliente. Então, eu sempre recomendo que você tenha uma lógica diferente. Não dá para eu simplificar aqui, eu não vou conseguir falar, faça exatamente isso. Mas a mesma pessoa que perde não é necessariamente a pessoa que resgata, e a operação de resgate desse cliente tem que ser uma operação muito bem estruturada e pensada pela sua empresa. Não pode ser simplesmente bate lá na porta e tenta vender de novo, que provavelmente não vai vender. A Meire Fofano é da Fundação Bom Jesus, Rádio Café FM, Espera Feliz em Minas Gerais. No interior, a tabela de preços é bem menor. E como vendemos o, entre aspas, tempo, um espaço na grade da programação da rádio, muitas pessoas não valorizam o comercial, acham caro. Temos muita dificuldade em apresentar uma proposta comercial, procuramos sempre dar uma bonificação, alguma inserção a mais, o que diminui o valor da inserção. Como poderíamos aumentar nossas vendas sem diminuir muito o valor da tabela? Você vê que no texto que você escreveu é super... Está escrito a resposta no texto que você escreveu. A resposta é o seguinte, você não vende tempo, você não vende espaço, você não vende inserção. O que você vende é solução do problema do seu cliente. Às vezes, a gente que vende mídia, a gente está muito focado na mídia que a gente vende. E a gente tem que estar focado no problema do cliente que a gente resolve. Então, eu vejo muito as empresas muito focadas na inserção, na bonificação, no tempo, em tudo isso. E acaba não focando de verdade na solução do problema do cliente. Esse é o grande desafio. Então, você vê que no texto que você escreveu na pergunta, que eu, em primeiro lugar, agradeço a pergunta, está escrito muito assim, a gente vende tempo, a gente vende inserção. Não, você vende solução para o cliente. Eu não vendo consultoria de vendas. O que eu vendo é o aumento de vendas do meu cliente. Porque consultoria de vendas qualquer um vende, mas vender o aumento de vendas do meu cliente, aí é uma coisa para quem sabe vender. Então, vocês vendem solução para os seus clientes. E às vezes nós estamos tão obcecados por vender mídia, valor, preço, inserção, que a gente acaba deixando de ouvir um pouco de quais são efetivamente as necessidades e os objetivos do nosso cliente. E isso é muito importante. E com isso, eu vou encerrar com uma boa reflexão. E vou deixar uma pergunta para todos. Qual é a solução que a sua emissora oferece para um cliente? O que vai fazer, como que a sua emissora implementa a venda do cliente? Que tipo de solução você pode levar para ele? Pense, hoje à noite, fica aí uma missão para você. Posso reforçar isso que você está falando, Michel? Pode. Vou pedir 2 minutos aqui. Algo que eu falo sempre nas empresas é o seguinte, você tem lá 100 clientes que anunciam na sua rádio. Vou fazer uma pergunta para você, meio direta, assim, olhando no seu olho. Você sabe quanto esses clientes querem crescer nesse ano 2020? Você perguntou para o seu cliente qual é o objetivo de crescimento que ele tem para a empresa dele no ano 2020? Provavelmente não. Se você não perguntou para o seu cliente quanto ele quer crescer em 2020, como é que você pode ser uma ferramenta para ajudá-lo a aumentar suas vendas? Certo?
Então veja que a construção de valor não começa dentro da sua empresa, começa dentro da empresa do seu cliente. É você perguntando para o seu cliente, cara, quanto você quer crescer em 2020? Como que a nossa rádio, nossa emissora, nossa mídia pode ajudar você a atingir esses objetivos? Veja que nesse momento você para de ser alguém que está olhando para o seu cliente e pensando como é que você ganha a grana dele e passa a ser alguém que senta do lado dele e fala como é que eu ganho grana junto com esse cliente. Essa inversão de pular do lado da mesa, de você de frente para o cliente querendo ganhar o dinheiro dele e ele querendo ganhar o desconto da sua empresa e passar a ser alguém que senta do lado do cliente e ganha dinheiro junto com o cliente é fundamental. E esse movimento começa com você perguntando para o seu cliente, quanto você quer crescer em 2020? Faça esse exercício, vá lá no seu cliente e fala, cara, quanto você quer crescer em 2020? Eu quero crescer 15%. Como que a minha rádio, como que a minha emissora pode ajudar você a crescer? Eu vou te trazer um pacote de soluções para que você consiga atingir seus objetivos. Ouça o seu cliente. É isso que você está vendendo. Legal, Caetano. Fico muito feliz. Muito obrigado de coração por você estar aqui. Eu vou deixar aí para você, deixar aí os teus contatos, a tua empresa, fica à vontade. Legal. A gente tem a Venda Mais, né? vendamais.com.br. Quem quiser falar comigo, me acha nas redes como Marcelo Caetano. Ou se quiser me mandar um e-mail, é caetano@vendamais.com.br. E vou deixar uma coisa que eu nunca deixo. Eu vou deixar meu WhatsApp. Ah, é? Porque é uma ferramenta que está aí, todo mundo comunica. Que legal. 419-9113-1767. 419-9113-1767. Se você quiser me mandar pergunta, você manda, vai ser um prazer responder. Agradeço muito a oportunidade, Michel, muito legal essa iniciativa aqui que vocês têm. Foi um prazer e eu estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos. Então, mais uma vez, quero comunicar para vocês que a NAB Show, que é o evento mundial em Las Vegas, fez um comunicado há pouco, cancelando o evento. Pediram para eu comunicar para vocês. Lembra que o certificado você pode emitir aí, tá na própria plataforma, você pode fazer emissão. Muito obrigado. Olha, pense muito em tudo que foi colocado aqui hoje. Reflita bastante. E, se possível, assista depois de novo, anotando, pensando com a sua equipe. Você que é radiodifusor, abra suas portas, conversa com a sua equipe. Enfim, tem muita gente que pode contribuir com você. No mês que vem nós estaremos aqui. Estamos pensando num tema, tem 3 ou 4 sugestões, mas estaremos de volta. Faremos essa comunicação através das redes sociais. Queria agradecer a Bert por essa parceria junto com a ERP, cumprimentar o nosso presidente Paulo Toné e, em nome dele, agradecer a todos. Um grande abraço, até a próxima.